quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, a todos aqueles que me seguem, meus seguidores, amigos. Nós vamos voltar à nossa sala, a sala do banquete, dando sequência aos nossos estudos a respeito de Israel. Aquele slogan, né? Deus, Abraão, Israel. Por que Israel? E nós vamos estudar hoje a dispensação da lei. Quando nós falamos em dispensação, nós falamos em uma época, um período chamado período probatório, ou seja, de provas para Deus para com o homem. E hoje nós vamos iniciar o estudo sobre a dispensação da lei. Hoje eu estou aqui com a Bíblia muito boa, a Bíblia de Jerusalém. Não sei se vocês conhecem, fantástica, né? Ela tem muitas e muitas riquezas. É uma das Bíblias que mais se aproxima do original, e todo estudante da Bíblia deve possuir uma Bíblia dessa na sua biblioteca. E hoje estou fazendo uso da Bíblia de Jerusalém. Então veja bem, a dispensação da lei, esta dispensação, ela foi estabelecida em meio a grandes sinais e prodígios. Nenhum outro povo, é aí onde as nações batem cabeça e confundem as coisas. Nenhum outro povo, em toda a história do homem, experimentou condições mais favoráveis do que Israel. Nenhum, porque foi um povo que Deus escolheu para, através desse povo, estabelecer os seus propósitos sobre toda a humanidade, com o propósito de salvar a todas. Então veja as maravilhas e sinais que haviam entre eles, logo a princípio. Em primeiro lugar, nós vimos que quando eles estavam prisioneiro, cativo lá no Egito, havia manifestação da presença de Deus lá naquele país. No deserto, na travessia do Mar Vermelho e no Sinai. Então, no Egito, no deserto, na travessia do Mar Vermelho e no Sinai, Deus estava presente. Quando eles eram perseguidos pelos inimigos, pela retaguarda, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, ele se retirava e passava para trás deles. Nenhuma nação tem esse propósito. Por isso, bater contra Israel é lutar contra Deus, entenda quem quiser. Eu sempre vou frisar, não estamos tratando de política. Aqui é a soberania de Deus, porque a soberania dos homens não passam de trapo de imundícia, disse o profeta Isaías. Então, veja bem, o anjo passava para a sua retaguarda. Também a coluna de nuvem que ia diante dele se retirava e ia para a sua retaguarda e ficava entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para os egípcios, mas para Israel iluminava a noite inteira, de maneira que todos que iam palmilhando durante a noite, os inimigos não podiam, por hipótese alguma, aproximar-se. Você encontra esse registro em Êxodo capítulo 14, versículo 19 e o versículo 20. Só estudar que você vai ver. Então, em segundo lugar, veja bem as maravilhas, eu estou dando aqui um resumo. Deus sarou as enfermidades de Israel e deu-lhe riqueza do Egito. Falou audivelmente e deu-lhes revelações profundas. Forneceu-lhe um código completo de leis e deu-lhe muitas promessas. E finalmente deu-lhes o Evangelho, quando o apóstolo Paulo retrata isso
na Epístola aos Gálatas, capítulo 13, versículo 18. Então, muitos países do mundo, países que cristãos, eles usam a sua base da Constituição tirada do código de lei chamada Decálogo da lei de Israel. Então, Israel, ele tem esse privilégio de bater contra Israel e bater contra Deus. O apóstolo Paulo falou isso aos Gálatas, capítulo 3, versículo 8, reiterando, dizendo que o evangelho veio através de Israel, quando ele diz assim, ora, ele dizendo para todos os Gálatas, né? Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Quem é os gentios? São aqueles que não são israelitas, que não são judeus, todos são gentios. Anunciou primeiro o evangelho a quem? A Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então nós somos abençoados pela promessa que Deus deu a Israel através de Abraão. Então, quando eu abro a minha boca e falo qualquer coisa contra Israel apenas por pretexto próprio, eu sofro danos. E se eu for um chefe de Estado, a minha nação está exposta. Por isso devemos orar pelo nosso Brasil, para dar sabedoria aos nossos governantes, que mexam em tudo, menos com a propriedade exclusiva de Deus, que é a nação de Israel. Fica aqui o meu abraço, nós vamos prosseguindo. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o propósito desta lei, da dispensação da lei. Por que Deus deu esta lei? Qual era o propósito que ele tinha? Então, não esqueça de compartilhar, de deixar o seu gostei, de comentar. Isso é de suma importância. Vamos enriquecer os nossos conhecimentos, tudo para a glória de Deus. Até lá.